Nessa aula nós iremos estudar o sinal do objeto direto. Aqui o gramático Kellen, ele nos diz o seguinte: o objeto direto é uma palavra que representa uma pessoa ou coisa que sofre a ação de um verbo. O objeto direto pode ser definido ou indefinido. Se for definido, normalmente é precedido pela partícula et, ou seja, aleph, tire e tav. Ele continua e nos diz: esta partícula serve meramente como sinal que indica o objeto direto e, portanto, não deve ser traduzido. Observa que ele diz aqui que et, que é o objeto direto, ele não é traduzido. É por isso, quando você coloca aí na concordância de Strong, você vê esse objeto direto e vê lá, marca intraduzível. Ou seja, ele não é traduzido. Ele é transliterado normal, mas não traduzido. O et, que é o objeto direto, pode encontrar-se separadamente ou pode estar ligado à palavra seguinte através de makef. Neste último caso, o tsire é abreviado para segol. E isso você vai encontrar na gramática de P.G. Kellen, página 30. Nós temos aqui alguns exemplos. Só que preste atenção o que o gramático vai falar. Na verdade, não tem nem como eu falar, porque ficou bem definido apenas o que ele falou na sua gramática. Ele disse que o et, o objeto direto, ele tanto pode aparecer sozinho ou ligado a uma makef, ligado a uma próxima palavra. É por isso que tu precisa estudar o makef. Aí tu vai entender realmente o que eu estou falando. Observa a regra. Ele diz que nesse último caso, ou seja, quando o objeto direto está ligado à palavra através do makef, neste caso, preste atenção, o tsire é abreviado para segol. Só você prestar atenção, aqui nós temos aleph, abaixo o tsire e o tav. O tsire é uma vogal longa, porém quando ele está ligado a uma outra palavra por um makef, esse tsire passa para um segol, ou seja, de vogal longa a vogal breve. Entendeu isso aqui? Essa definição é exatamente da gramática de Kellen, na página 30. Agora observe que nós temos aqui sinal do acusativo, ou seja, Kellen vai chamar sinal do objeto direto. Já o gramático Alain Perrois, na página 95, ele vai chamar exatamente de sinal do acusativo. Observe o que nos diz Alain Perrois na gramática para iniciantes, página 95. A partícula et, ou seja, ela tanto pode ser escrita dessa forma, aleph, tire e tav, ou aleph, segol e tav e makef, entendeu? Ela tanto pode ser ligada a uma outra palavra ou pode estar sozinha. Exatamente o mesmo pensamento que Kellen vai ter. Observe que ele nos diz que a partícula do objeto direto é o sinal do acusativo. É normalmente escrita antes do objeto direto de um verbo, sempre que aquele objeto é um substantivo definido, ou seja, quando tem artigo ou é nome próprio. Primeiro ponto, quando tem um artigo, está lá o objeto direto. Nome próprio já é definido. O sinal pode ser escrito em qualquer das suas duas formas. O que Alain Perrois está dizendo é o seguinte: olha, a partícula et tanto pode ser escrita dessa forma aqui, como dessa forma aqui, entendeu? Sozinha ou ligado por um makef. É simples, é exatamente o que o Kelly falou. A diferença é que os gramáticos não vão usar as mesmas palavras. Eles usaram palavras diferentes, porém estão concordando na definição. Kellen nos diz que é o objeto direto. Alain Perrois nos diz que é o sinal do acusativo. O que é o acusativo? É que acusa algo. Nesse caso, é que acusa o objeto. Você entendeu? Se não entendeu, então domina isso aqui, porque é de suma relevância para os nossos exemplos. Se interessou por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final, terá uma playlist apenas da gramática do hebraico, caso você queira aperfeiçoar os seus conhecimentos. E te garanto, mesmo sem você entender nada de hebraico, se você começar a assistir a playlist da primeira aula em ordem sequencial, sem pular nenhum vídeo, te garanto que você chegará à alfabetização, leitura e transliteração.
Sem contar que você irá ler não só a Bíblia hebraica, mas também irá fazer pesquisas profundas. E caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp, abaixo na descrição, é só você clicar e você será direcionado para lá. E lá eu tirarei toda e qualquer dúvida de forma totalmente gratuita. Mas, caso você queira uma mentoria particular, entre em contato comigo que eu irei te ensinar do básico ao avançado. Ou seja, qualquer dúvida, você entre em contato comigo e eu tiro a sua dúvida. Em outras palavras, eu vou organizar todos os seus estudos para que você vá evoluindo em ordem sequencial, entendeu? Alfabeto, vogais, classificação das vogais, artigo, verbo conjuntivo, substantivo, até chegar no verbo, entendeu? Caso tenha interesse, é só clicar aí no link e você será direcionado para o meu WhatsApp particular. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Talvez você esteja dizendo, nossa professor, como o senhor demorou para chegar ao exemplo. Eu quero que você entenda uma coisa, esse exemplo aqui é bem simples. Então o mais importante dessa aula é você entender o pensamento do gramático, a definição que ele dá para o objeto direto ou sinal acusativo. Porque se você não entende a introdução, dificilmente você irá entender isso aqui, entendeu? Então, para que a nossa aula fique bem didática, eu quero que você entenda. Se está de azul, é porque eu quero que você preste atenção. Ou seja, aqui é exatamente a nossa palavra em hebraico, aqui é o significado da palavra, aqui é a referência da palavra. E de amarelo, olha como eu sou bonzinho. Eu ainda transliterei para você. Ou seja, mesmo se você for um iniciante, não entender nada de hebraico, você vai entender pelo menos a transliteração, entendeu? O significado, a referência, tudo aqui. E temos aqui um texto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para que a gente possa ler, para assim evoluir e aumentar mais a nossa, não só a dicção, mas a leitura em hebraico. Bom, para que você possa entender o que é que os nossos gramáticos, tanto Kellen como Aleroy, nos falou. Que o objeto direto, ele tanto pode aparecer separado, como você está vendo no exemplo, como ligado a outra palavra por um maquefe. Esse maquefe está fazendo exatamente a ligação desse objeto para essa palavra, entendeu? Então é isso que você precisa entender de início. Temos aqui o nosso primeiro exemplo, et hashamayim. Observe que et é exatamente o objeto direto. Ele é intraduzível, ou seja, não se traduz. Porém, temos aqui o artigo definido, re mais kamitz, mais dagesh na próxima consoante, e logo na transliteração vai ficar aqui, ó, um dagesh duplicador. Você irá duplicar dessa forma aqui, entendeu? Então, como você está vendo aqui, exatamente, esse aqui é o nosso artigo, que está significando exatamente os, né? E aqui, shamayim, os céus, né? Significa céus. Então, a palavra aqui quer dizer exatamente os céus. Et hashamayim. Preste atenção que exatamente esse objeto aqui, ele está apontando, ele está acusando et hashamayim. E o contexto nos indica que exatamente, né, Deus criou os céus. Então ele está dizendo que Deus, o Elohim, criou os céus. Então observe que ele está apontando, ele está acusando. Deus criou. Criou o quê? Quem cria, cria alguma coisa. Criou os céus. Então o objeto direto, ele faz essa ligação, ele é bem direto, ele é bem acusativo. Deus criou. Criou o quê, objeto direto? Criou os céus, né? Os céus aqui, exatamente como você pode ver, no plural. E aqui está o significado dos céus, a referência de Gênesis 1, capítulo 1, e aqui está exatamente a transliteração. Tranquilo? Entendeu, né? Mas se você prestou bastante atenção na nossa introdução, observe que eu demorei muito te explicando. Na verdade, os gramáticos por si mesmo já explicaram tudo. Os gramáticos nos diz que o objeto direto tanto pode aparecer sozinho, como eu acabei de te explicar, como pode aparecer dessa forma, com uma maquefe, ou seja, essa palavra aqui, objeto direto, está ligado a essa outra palavra, entendeu? Então, ele fica ligado, ele fica junto. Porém, preste atenção. O nosso primeiro exemplo aqui, ó, só você prestar atenção. Aqui nós temos o tsirei, entendeu? Tsirei é uma vogal longa. Por quê? Porque tá sozinho aqui, ó, tá sozinho.
Mas quando a nossa palavra aqui está ligada por uma kef, aí exatamente esse tissirei aqui, ele vai se transformar em segol. Por quê? Por causa do makef. Porque essa nossa palavra está ligada a essa aqui. Entendeu? Entendeu, né? É só você prestar atenção, ó. Aqui tissirei e aqui segol. Entendeu? Só prestar atenção. Alf, alf, tav, tav. Mas tissirei, segol. Agora preste atenção que nós temos aqui a palavra et haor. Et haor. Ó. Et haor. Et haor. Aqui temos o nosso artigo definido e com câmbitos. Por quê? Porque ele está exatamente diante de uma gutural. E diante de gutural, vamos ter um re com câmbitos. Se não assistiu a aula do artigo definido, então vai lá assistir, que é de suma relevância. Se você chegou até aqui e não assistiu a aula do artigo definido, aula de conjunção, aula de transliteração, então você não está preparado para continuar a partir daqui. Então volta lá e revisa todas essas aulas, ok? E nós temos aqui essa palavra exatamente et haor, que vai significar exatamente a luz. Observe que exatamente, ó, esse re mais câmbio significa a. E or, observe que or significa luz. Então com o artigo aqui vai significar a luz. Não é qualquer luz, é a luz definida. Lembra que os gramáticos falaram que diante de artigo ou de nome próprio vai aparecer exatamente o sinal acusativo ou o objeto direto, como Kellen resolve chamar. E como você sabe, et haor significa exatamente a luz, está em Gênesis capítulo 1, versículo 4. E aqui está a transliteração, caso você queira. E temos aqui exatamente um texto, e observe que de amarelo está o nosso objeto direto. Nessa forma aqui ele está exatamente com o verbo conjuntivo, entendeu? E se você analisar direitinho esse texto, você vai ver que aqui ó, nós temos uma preposição beit mais shivá, que é a preposição básica. Temos aqui ó, o artigo definido. Temos aqui outro artigo definido diante de gutural. Então perceba que somente nessa aula temos aqui ó, transliteração, temos artigo, temos makef, temos exatamente como você pode ver aqui a conjunção. Então assim, se você não domina nenhuma dessas aulas passadas, você não está preparado para continuar. Observe que um simples exemplo tem tantas coisas a serem observadas. Temos aqui a nossa palavra Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você já conhece. Que significa exatamente, como você pode ver aqui, Bereshit, em princípio, bara, criou, Elohim, Deus, et, não é traduzido, entendeu? Ou seja, Deus criou o quê? Exatamente esse objeto direto aqui vai fazer essa ligação. Hashamayim, os céus, entendeu? Então o objeto direto aqui está fazendo a ligação com essa palavra, Hashamayim, os céus, Deus criou os céus. Aí observe que aqui temos ve'et, ou seja, aí haaretz, a terra, ve'et haaretz, e a terra. Ou seja, Deus criou os céus e mais o quê? Aí o objeto direto, ele faz essa função de acusar. Não, ele não só criou os céus não, viu? Ele criou a terra também. Então basicamente é isso, entendeu? E se você também estudou, você vai prestar atenção que aqui, ó, na palavra Elohim, nós temos um atna. O atna é um ponto e uma vírgula, entendeu? Então tá dizendo que aqui temos uma parada. E no final aqui, ó, temos o sof pasuk e aqui, ó, temos o siluk. Exatamente na sílaba tônica, o siluk e o sof pasuk. Bom, tem uma aula exclusiva apenas de siluk e apenas de atna, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que acham que para ter uma boa leitura é ler aqui de forma rápida. Por exemplo, tem pessoas que acham que é bom em hebraico quando lê assim. Preste atenção. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entendeu isso aqui? Vou repetir mais uma vez, só para você ver o quanto que a pessoa se acha quando lê dessa forma. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pegue uns salmos e vá pronunciar dessa forma. Para mim, uma boa leitura é dessa forma aqui. Preste atenção. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
Observa a dicção. Bereshit, Bereshit, bara, bara, Elohim, Elohim, et, Hashamayim, Hashamayim, ve'et, haaretz, haaretz. Entendeu? Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, ve'et, haaretz. Então, basicamente, uma boa leitura é essa aqui. Até porque nós somos brasileiros e nós nunca iremos falar como um judeu nativo. Não tem como, entendeu? Então aprenda isso aqui. Espero que essa aula tenha ficado bastante didática e que você realmente tenha aprendido. Observe que essa aula aqui é aula de basicamente 6, 7 minutos. Mas olha o tanto que eu prolongo. Exatamente para que você possa ficar familiarizado com o hebraico e que você possa, pelo menos, quando parar para assistir uma aula dessa, parar aí para ouvir 15, 20 minutos todos os dias. A repetição gera a perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes. Anota isso aí no seu caderno, coloca no seu quarto e todos os dias olha para isso, tranquilo? Ou seja, esse texto aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, esse aqui é o básico para todo iniciante aprender. E caso você queira o PDF dessa aula, é só clicar no link que estará abaixo na descrição e você será direcionado para o meu grupo. E lá eu mando o PDF. E caso você queira uma mentoria particular, é só entrar em contato comigo. Não importa, mesmo sem você falar nada de hebraico, eu te ensino do absoluto zero ao avançado. Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico e o link para o meu grupo do WhatsApp, caso você queira entrar. É só clicar e você será direcionado e lá eu tirarei toda e qualquer dúvida de forma totalmente gratuita. Mas, caso você queira contribuir para o meu ministério, seja muito bem-vindo. Ou qualquer coisa, é só você contribuir aqui através do YouTube mesmo, na opção aqui Valeu, e lá você pode adicionar um valor monetário a partir de R$5. Você pode adicionar o que você quiser, ou me chama no WhatsApp. Mas isso fica a seu critério. Lembrando que a mentoria não é gratuita, a mentoria é um valor bem simbólico, onde eu te ajudo. Aí você escolhe se quer 1 mês, 2, 3, 4, 5, quem manda é você. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!